Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este primeiro trimestre de 2012 estudando na revista da CPAD o tema A Verdadeira Prosperidade, a Vida Cristã Abundante. Nós temos aí como comentarista dessa lição o pastor José Gonçalves e o consultor doutrinário e teológico, pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Eu sou o evangelista Luiz Henrique, de Imperatriz, no Maranhão, e eu faço apenas um complemento aí, tentando ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical. Eu não sou da CPAD e nem recebo qualquer ajuda financeira para esse trabalho. Nós apenas tentamos ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical de todo o Brasil e, por que não dizer, de todo o mundo, já que hoje os vídeos da EBD na TV estão sendo assistidos por vários países. Vamos então à nossa lição, e a lição de hoje é a lição de número 7. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a lição é baseada aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Está aí no nosso texto áureo, vamos ver. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa verdade prática diz: a satisfação e a suficiência do crente vem de Cristo e independem da abundância ou da escassez de bens materiais. Então, como esse versículo é muito citado dentro daqueles que são adeptos dessa teologia da prosperidade, nós vamos então comentar alguma coisa dentro deste texto, dentro desse versículo. Porque se nós isolarmos esse versículo, parece que Paulo aqui está dizendo então que o crente pode fazer qualquer coisa que ele desejar, ele pode possuir qualquer coisa que desejar. Então esse posso todas as coisas naquele que me fortalece está se referindo a Cristo. Então fica parecendo que nós podemos aí, tudo o que meditarmos nisso, que nossa mente puder alcançar dentro desse campo financeiro, dentro de riquezas, principalmente materiais, então nós podemos, porque Jesus vai nos dar. Então fica uma ideia aqui, que fica uma coisa isolada, porque foi apenas estudada sem um texto, sem um contexto, sem levar em conta aí a hermenêutica, né? E geralmente as pessoas fazem muito isso para apoiarem doutrinas antibíblicas. É muito interessante isso, porque a maioria das vezes que nós encontramos um falso ensino, esse falso ensino está baseado em um versículo isolado, sendo que um versículo ou dois antes dele ou após ele explica o sentido dele. Porque a Bíblia, ela mesma explica ela mesma. Ela se explica a si mesma. Então, geralmente, a explicação de um versículo está antes um pouquinho ou depois um pouquinho. Se não estiver, está em outra parte da Bíblia. Mas sempre existe a própria Bíblia explicando a Bíblia. O problema é que as pessoas isolam os versículos e não estudam o seu texto, o seu contexto e não tentam entender do jeito de Deus, mas sempre tentam entender a Bíblia da maneira que lhes agrada. Então nós estaremos estudando exatamente sobre esse termo aí. E nós vamos ver que se nós estudarmos corretamente, nós vamos ler o texto todo, e vamos chegar à conclusão de que Paulo está falando que ele está satisfeito vivendo no sofrimento. Ele está suprido vivendo na pobreza. Ele está alegre vivendo como prisioneiro. E é isso que ele está dizendo. Que ele, em toda situação que ele passa por ela, ele continua alegre na presença de Deus, porque ele está cheio do Espírito Santo.
porque ele está em comunhão com Deus, ele sabe de onde veio, para onde vai. E ele, apesar de passar por todo tipo de experiência, ele já teve em abundância, agora está em falta. Ele já esteve livre, agora está preso. Ele já teve o que comer até se encher e agora passava até fome. Mas mesmo assim continuava alegre e satisfeito. E agora, ao receber a ajuda então dos filipenses, aí que ficou mais alegre ainda. Não porque recebeu ajuda, porque o preso já tem o que comer e tem onde dormir. Mas ele ficou muito alegre e satisfeito porque eles se lembraram disso. Eles se uniram em torno disso, de ajudá-lo nas suas necessidades. Estava provando que eles estavam em Cristo. Estava provando que eles tinham um sentimento realmente do amor de Deus neles. O amor ágape, o amor perfeito de Deus estava fluindo através deles. Vamos ver a nossa leitura bíblica, que está então aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 19. Vamos ler então. Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então hoje estaremos estudando exatamente sobre esse texto, principalmente aí onde diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo quis dizer com isso? Vamos ver mais detalhadamente sobre isto hoje. Nós vamos ver passar pelas partes da nossa lição e vamos ver bem detalhadamente esta carta aí do apóstolo Paulo aos Filipenses. Dentro da nossa introdução aí nós vemos, na aula de hoje veremos o que de fato significa a conhecidíssima declaração de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos falsos mestres e doutores interpretam essa passagem fora do seu contexto e extravagantemente ensinam que o crente pode possuir o que quiser e fazer o que bem entender, pois Deus o apoiará em todas as circunstâncias. Assim, o posso todas as coisas passou a ser usado como se fosse uma mantra que garante tudo na vida, independentemente da vontade divina. Já passa a ser usada essa frase por muitos adeptos dessa teologia da prosperidade como se fosse um mantra. O que é isso? É como se fosse uma frase que você usa em toda situação difícil que você passar por ela, como aí uma solução para essa situação. Seria como uma palavra mágica que fizesse aí com que a pessoa tivesse uma solução rápida para qualquer situação que ele estiver passando. Então passa a ser não mais uma fé em Jesus Cristo, mas passa já a ser uma fé numa frase escrita sem nenhum tipo de análise sobre esta frase. Então passa a ser uma coisa até inconsciente, uma coisa sem nenhum tipo de revelação de Deus ou de orientação de Deus, mas uma coisa de total independência daquele que está citando isso. Ele confia mais naquilo que está escrito do que no Deus
que deveria lhe dar aquilo que ele precisa. Então isso passa a ser um tipo de mantra, que é uma frase, uma palavra, um objeto, alguma coisa que poderia solucionar um problema sem dependência de qualquer outra coisa. Isso acontece quando a pessoa ele passa então a acreditar que as coisas que estão escritas na Bíblia independem da vontade de Deus. Ele pega um versículo da Bíblia e não importa se é a vontade realmente de Deus ou não. O que importa é o que ele entende a respeito daquilo. E aí ele crê que Deus tem que fazer aquilo que ele acha que está escrito ali. A sua interpretação é para ele a correta e Deus tem que se moldar àquilo que ele entendeu. É uma coisa tremenda isso. Nós estamos vivendo uma época de pessoas que se tornaram tão grandes que já se tem nome aí, já tem quase já pode chamar essa pessoa de semideus. Então essa pessoa passa a acreditar que tudo que ele fala vira lei, vira norma. Tudo que ele fala é Deus que está falando e então isso vai ter que ser, vai ter que todos acreditarem, vai ter que acontecer. Então é uma fase terrível aí que a igreja está passando e muitos até têm percebido os exageros e têm até acordado para isso e têm saído debaixo dessas lideranças que não têm estudado realmente a palavra de Deus, não têm se submetido realmente a Deus. Graças a Deus por isso que ainda tem alguns que estão acordando e saindo desses movimentos aí neopentecostais, né? Estão saindo desses movimentos aí onde a liderança já está se achando um semideus. Então, não somos nós que fazemos as leis para Deus obedecer e confirmar. Não. A palavra de Deus está aí. Deus é quem inspirou os homens para escrever, mas é tudo dentro da vontade de Deus, da permissão de Deus. E nós devemos procurar entender o sentido, olhando o que? O seu texto, o seu contexto, lendo a palavra de Deus. O problema grande é esse, as pessoas não leem a Bíblia. Quando leem, leem uma parte ou leem só o que agrada a eles. Esse é um grande problema. Nós temos que ler a Bíblia toda. Nós temos que estudar a Bíblia toda. Sempre lendo os seus textos e os seus contextos. Sempre aplicando a regra da hermenêutica. E é o que nós fazemos na Escola Bíblica Dominical. Quem frequenta a Escola Bíblica Dominical escapa muito dessas armadilhas que tem por aí. Porque vai estudar sistematicamente a palavra de Deus e vai estudar sempre orientado dentro de texto e contexto, dentro da hermenêutica, dentro então de um estudo geral das Escrituras, naquilo que se quer entender. Uma vez então que essa interpretação exótica do texto sagrado é mais presunção do que confiança em Deus e mais triunfalismo do que verdadeira fé, precisamos entender o que realmente o apóstolo quis dizer quando afirmou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse tipo de interpretação é mais uma presunção do que uma confiança em Deus. Então não citam o texto confiando que Deus realmente está dizendo aquilo, mas é confiando naquilo que entendem a respeito do texto. Então Deus é que deveria obedecer aquilo que a pessoa entendeu, e não a pessoa se moldar aquilo que Deus está dando a entender naquele texto. E é mais triunfalismo que a verdadeira fé. Por quê? A pessoa acredita que ele tem que viver sem nenhum tipo de aflição, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de problema financeiro. Ele é um super-herói, ele é um super crente, nada de ruim pode acontecer com ele. Então, não é a fé em que Deus resolve todo tipo de situação. Não é a fé em Deus que é todo poderoso, mas é a fé em si mesmo.